morrer dói? A primeira referência que eu trago é do ponto de vista da neurociência. E a neurociência nos mostra que as funções cerebrais entram em declínio no momento da morte. Os neurotransmissores reduzem a sua atuação e há um bloqueio parcial ou total da corrente sanguínea em relação ao parênquima cerebral. Isso faz com que entremos numa situação de letargia, ou para que vocês entendam melhor, de anestesia generalizada. Eu trago também uma referência da minha vivência na unidade de terapia intensiva há mais de 10 anos. E sinceramente, o que os pacientes mostram, principalmente aqueles que passaram por longas e dolorosas internações, é que o momento da morte é um momento de serenidade, de libertação. Eu trago aqui também uma informação espiritual, passada pela minha percepção mediúnica. Quando a morte é programada, ou seja, quando aquele espírito voltou ao corpo com uma programação pré-estabelecida no mundo espiritual, a morte existe para o corpo físico, mas nem sempre o espírito está presente para senti-la. Ou seja, o anjo guardião daquela pessoa, os espíritos protetores e evoluídos se aproximam minutos e até horas antes da morte ocorrer, e alguns segundos antes que ela ocorra, retira o espírito do corpo e, uma vez ele estando afastado, as percepções físicas ficam irrelevantes. Você então pode me perguntar: Rui Cantinzani, isso se dá mesmo quando a morte é por acidente ou por ferimento de arma de fogo ou por arma branca? Mesmo quando ocorre um capotamento e existe aí um politraumatismo? Sim, porque talvez os encarnados não tenham identificado o perigo ou não sejam avisados do fato que vai ocorrer. E ali torne-se uma espécie de casualidade. Foi o acaso que determinou aquela cena. Mas para os espíritos, essa casualidade não existe. Porque eles têm noção com antecedência de todas as etapas desta programação. O que para o mundo é uma fatalidade, para o plano espiritual nada mais é do que etapas de um projeto de evolução. E eu já tive a oportunidade de conversar com centenas de espíritos em reuniões mediúnicas, e vez por outra, um chega para mim e diz assim: eu não quero nascer, porque para nascer o processo é muito mais doloroso, muito mais incômodo do que para morrer. Olha, são 8 a 12 horas de trabalho de parto. Naquele momento existe dor, adequação, esforço, tanto para quem está nascendo, quanto para a mãe que está no momento do parto. Mas para morrer não. São milésimos de segundos que separam o estar vivo na matéria e o estar vivo no mundo espiritual. Para concluir o nosso assunto objetivamente, morrer não dói. O que dói é não aceitar que a morte é uma transição, é não aceitar que a morte existe para todos nós.